garrafa, né? Caramba, o cara vem pregar, traz 1 litro d'água. Estou me recuperando de um resfriado, então provavelmente vou parar algumas vezes para beber água. Mas glória a Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Sempre muito bom estar com os irmãos aqui. Faz tempo que eu não venho, mas o que é interessante notar é que vocês estão testemunhando das boas obras do Senhor na minha vida. Porque vim aqui pela primeira vez, eu namorava. Pela segunda vez ainda namorava, estava na peleja. Aí pela terceira vez já estava noivo. E hoje eu volto casado, para a glória de Deus. Minha esposa está ali. Amém, irmãos? Abriram? Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 31. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo, que, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas que, quando crescida, é a maior entre as hortaliças. Torna-se uma árvore, de modo que vêm as árvores do céu e aninham-se aos seus ramos. Amém, meus irmãos? O tema central das pregações de Jesus era o reino de Deus, né? E o pastor Rodrigo me lançou esse desafio, né? Me notificou que vocês estavam trabalhando sobre o reino de Deus e me lançou esse desafio. Mas se vocês pararem para olhar os evangelhos, a mensagem central de Jesus era o reino de Deus. Ele falava que o reino de Deus era isso, ou se assemelhava a algumas coisas, como nós lemos aqui no versículo 31. Então, para a gente entender um pouco melhor o que é o reino de Deus, eu queria trazer 2 pontos sobre o que não é o reino de Deus, para que a gente entenda de fato o que é o reino de Deus, para a gente entender com o que ele se assemelha. Uma das coisas que o reino de Deus não é o céu. Estranho, né, falar isso? O reino de Deus não é no céu. Porque todas as vezes em que a gente vê nos evangelhos, eles citam o reino de Deus como o reino dos céus. Então é um reino que vem dos céus, mas o reino de Deus não é o céu. Senão seria o reino no céu. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar claro é que o reino de Deus não é no céu, mas vem do céu. Interessante porque você consegue ver pelos evangelhos que algumas vezes você encontra o reino no céu, o reino dos céus ou o reino de Deus. Mas eles significam a mesma coisa. Você vai encontrar mais a expressão reino dos céus no evangelho de Mateus, porque o Mateus escreveu para os judeus. E os judeus não pronunciavam muito o nome de Deus, por conta da tradição, eles tinham o nome de Deus como um nome sagrado. Então, por isso que o Mateus escreve aos judeus, intencionalmente, não colocando o nome de reino de Deus, mas sim reino dos céus. E uma outra coisa que o reino de Deus não é um local. Não é um local ou um espaço geográfico onde você consegue ir. O reino dos céus não é simplesmente a igreja, por exemplo. Eu não vou para a igreja, eu não vou para o reino dos céus. Não é um lugar específico, um local onde você vai. Mas, para poder resumir, eu falei 2 coisas que o reino de Deus não é. Então, o que o reino de Deus é? O reino de Deus nada mais, nada menos é do que a extensão do ser de Deus. É o próprio Deus, é a extensão do ser de Deus na terra. Então, por isso que o reino dos céus, ele vem dos céus. E a gente consegue olhar e pensar assim, então, o que vem do céu para nós e habita entre nós é o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou de Deus. Mas, mais para frente a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E o interessante é que Jesus, nesse texto que a gente leu, ele antes estava pregando, né, pela Galileia, e ele encontra com a família dele, a mãe, os irmãos, e ele diz que aquele que... No versículo 12, no final, ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? No verso 12, né? Ele disse: aqueles que fazem a vontade do meu pai, essa é minha família. Então ele já vem pregando de antes, e nesse momento onde ele começa a falar por parábolas, ele está num barco,
A multidão que o seguia era tão grande que ele precisou entrar no barco e ir para o mar, ficar longe, né, para que coubessem as pessoas à frente dele para que ele pudesse pregar. E ali ele começa a falar sobre parábolas e fala sobre a parábola do semeador, fala sobre todas e chega nessa que nós lemos. Mas agora que a gente entendeu o que de fato é o reino de Deus, o tema da mensagem de hoje que o Senhor trouxe para nós é exatamente o impacto que o reino de Deus tem em nossas vidas. Então, qual é o impacto do reino de Deus para nós? Essa é a pergunta que vai nortear toda a nossa conversa hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o reino de Deus, ele cresce de dentro para fora. Como assim? Ele cresce de dentro para fora. Jesus vai dizer que no verso 31, que ele se assemelha a um grão de mostarda. E o próprio versículo 32, ele explica que o grão de mostarda é o menor entre os grãos. Mas que se semeado em um bom solo, se ele está plantado num lugar que frutifica, ele se torna a maior das hortaliças. E se torna uma árvore, ou seja, ele vai além. Então, uma das coisas que Jesus, ele traz a ideia é de que o reino dos céus, ou seja, o reino que vem dos céus, a presença, a extensão de Deus que vem dos céus, habita no meio do seu povo, é semelhante a um grão de mostarda, que, plantado no bom solo, frutificando ali num bom solo, ele se torna a maior das hortaliças. Então, é o reino de Deus que em nós, a partir de um bom crescimento, ele pode se tornar maior, a ponto de sair, né, de dentro para fora. E como assim sair de dentro para fora? É um reino que cresce tanto dentro de você que você não consegue ficar com ele retido em você. É um reino que, quando ele começa a crescer, mesmo sendo pequeno, ele começa a tomar proporções tão exponenciais, a ponto de que ele não consegue mais ficar dentro de você. Então, o primeiro princípio que a gente aprende com essa parábola é que o reino de Deus não cresce só dentro de nós, ele cresce para além de nós. E olha que interessante, algo que mal se vê, um grão de mostarda, pode se tornar aquilo que não se pode negar. Vocês entenderam? Vocês não entenderam? Vou repetir. Algo que mal se vê, um grão de mostarda, o reino de Deus, que é semelhante a um grão de mostarda, quando em nós, ele pode se tornar algo que não se pode negar. Por que isso? Porque é algo que vem dos céus, que ele entra no nosso corpo, que é natural, ele tem que mudar alguma coisa. E quando num solo fértil, ele se transforma em algo que você não pode negar. As pessoas vão ver que algo mudou em você. As pessoas vão ver que alguma coisa está acontecendo dentro de você que você está externalizando. Quantas vezes você já passou por algum lugar e falou, fulano está diferente. Fulano não era assim não, antes da conversão e pós-conversão. O que é isso que aconteceu com fulano? É o reino de Deus. É o reino de Deus que, por mais que pequeno, ou que você mal o vê, ao entrar na nossa vida, transforma a gente de uma maneira tão extraordinária que se torna algo que a gente não pode negar. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que vem dos céus para nós. O reino que, como foi cantado aqui, ele veio, ele venceu a morte. É esse reino que nós estamos falando. E Jesus se assemelha, é interessante, um Deus tão poderoso, tão grande, tão poderoso a ponto de criar tudo com o seu falar, se assemelha a um grão de mostarda. Ou seja, olha a humildade do reino de Deus, que é Jesus no caso. A humildade dele a ponto de se assemelhar a um grão de mostarda e dizer assim, o reino dos céus é como um grão de mostarda, é tão pequeno que quando colocado no seu coração, se ele encontrar um solo fértil, ele vai se tornar a maior das hortaliças. Algo que mal se vê, vai se tornar algo que não se pode negar. E olha, essa parábola é a própria ilustração de Jesus. Como já vim dizendo que o reino de Deus que é Jesus, ele é soberano e ele é plantado
no solo, terra, o nosso coração. Quando ele nasce para cumprir a missão dele. Qual é a missão do reino de Deus também? Dentro dessa parábola que Jesus está falando que se assemelha. É crescer. Por isso o princípio que nós estamos vendo aqui, que ele cresce para além de nós. O reino de Deus não é algo simples como uma semente que você joga e vira as costas e vai que cresce. Não. Ele, quando bem plantado no lugar correto, ele pode se tornar algo muito maior do que você pode imaginar. E a pergunta é a seguinte: como tem estado o seu solo? Como é que tem estado o seu coração? Quando Jesus plantou a semente, quando Jesus plantou algo que mal se pode ver no seu coração, qual foi o solo que esse grão encontrou? Qual foi o adubo que você colocou? Existe um processo para que o reino de Deus cresça em nós. Só que se nós sabotarmos esse processo, aonde nós estaremos? Então essa pergunta, mais para frente, ou um outro princípio que nós vamos tirar do texto, vai nos responder muito bem. Então, meus irmãos, mesmo que você não perceba, mesmo que seja sutil, você já viu o crescimento de uma semente? Você planta ela hoje. Quando você acordar amanhã, ela já não é árvore. É um processo. Então é dia a dia. Então a semente que foi plantada em você, por algum momento você deixou ela morrer no solo do seu coração? Você deixou ela esmorecer ou deixar de crescer? Porque você não está vendo, mas para poder ela virar a maior das hortaliças, ou seja, além de você, ela tem que criar raiz dentro de você. Porque a gente só vê uma semente quando fala assim, nossa, que árvore boa, cresceu, está grande, mas ninguém sabe se ela tem raiz ou não. Então, antes que a gente possa ver ou entender o quão notável é ela para fora, a gente tem que entender se ela tem raiz para dentro. Então, o reino de Deus em nós precisa ter raiz aqui dentro primeiro, para que depois, ela crescendo, ela possa se tornar a maior das hortaliças e até uma árvore. E olha que interessante, ele diz que ele se torna uma árvore de modo que vêm as aves do céu e aninham-se aos seus ramos. Então, o reino dos céus, por menor que seja dentro do seu coração a semente do reino dos céus hoje, a partir do momento que você começa a nutri-lo, a regá-lo, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, ele foi ou é no seu coração algo que você mal vê, mas ele pode se tornar ou está se tornando algo que você não pode negar. Um outro princípio que a gente tira aqui é que, como eu havia falando com vocês, o reino de Deus ele cresce para além de nós, mas ele precisa antes crescer em nós. E um princípio muito interessante, para que o reino de Deus cresça em nós, ele precisa de nutrição. Então, olha como se conecta o que Jesus está querendo trazer para nós essa noite. De que o reino de Deus não é meramente um lugar onde eu vou, o reino de Deus não é meramente algo que vem e eu vou até ele, não. Mas é algo do céu, que vem para o meu coração e para o seu, para a nossa alma, para o nosso espírito. E que, por menor que seja, pode se tornar algo notável lá na frente. E para que isso cresça em nós, como disse, para criar raiz em nós, isso precisa de uma coisa chamada nutrição. Toda semente precisa de nutrição. E no quesito espiritual da coisa, não muda. É um processo também. Você precisa nutrir esse reino de Deus que foi plantado no seu coração, para que ele possa crescer e germinar e crescer e ficar exponencialmente grande. E qual que é o ponto? Para uma semente crescer, ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de todas essas coisas. Agora, com a gente precisa de 2 a 3 coisas espirituais, que são disciplinas. Então, a nutrição do reino de Deus em nós são disciplinas espirituais, como, por exemplo, a oração, a leitura da palavra e o jejum. Então, meu irmão, se a semente ou o grão de mostarda está plantado no seu coração, se porventura ele parou de crescer, hoje você não tem mais desculpa para não fazer ele crescer de novo. Porque
Deus está falando com a gente hoje que para que esse grão pequeno, que mal se pode ver, se tornará algo que não se pode negar, você precisa voltar. Se você parou em algum momento. E se você não parou, continua. Se você não viu o fruto, você vai ver. É um processo. Então o crescimento do reino de Deus em nós precisa ser nutrido com jejum, com oração e com palavra. São as disciplinas espirituais que vão ser a água, que vão ser a luz, para que essa semente cresça, crie raiz dentro de você. Para que esse reino seja frutífero, que tenha uma boa raiz, uma boa nutrição, você precisa, primeiramente, relacionamento com Deus. Então, olha o que vamos recapitular um pouquinho. O primeiro princípio que a gente aprende é que o reino de Deus, ele cresce para além de nós. E a gente só consegue ter noção disso a partir do momento que ele cria raiz em nós. Só que o reino de Deus também cresce em nós, que é a raiz. E como nós vamos criar a raiz? Com jejum, com oração, com palavra. E essas 3 palavras se resumem a uma só: relacionamento com Deus. Como você quer viver algo extraordinário de Deus? Como você quer viver algo que é notável diante de Deus, se você não pratica essas coisas? E não é meramente prática ou algo que você tem que fazer como se fosse um ativismo, não. E não, é regra. Virou monotonia. Agora todos os dias eu vou fazer a mesma coisa. Mesma oração, mesmo jejum. Leio até a mesma palavra, mesmo versículo, mesmo capítulo. Não, é muito mais que isso. Não é ler para poder ficar na sua cabeça, não é orar para você se sentir bem, e não é jejuar para você ficar com fome. Tudo isso são meios para se você relacionar com Deus. O grande ponto é esse. O reino de Deus, que vem dos céus, o reino que é dos céus, que é Jesus, ele veio e nos plantou uma semente no coração, do tamanho de um grão de mostarda, para que nós, com a nutrição necessária, com as disciplinas espirituais, com o relacionamento com Ele mesmo, olha que interessante, Ele dá a semente, Ele dá o crescimento, e o fruto é para a honra e glória dEle. Olha que interessante, como tudo gira em torno de Jesus. Então, se tudo gira em torno de Jesus, você não está orando para você, você não está jejuando para você, e muito menos lendo a palavra para poder aquecer seu coração. O que a palavra diz, ou o que o jejum te faz, é cada vez mais se render, é reconhecer que não. Meu Deus do céu, estou tudo errado, meu Pai. Eu quero me render aos pés de Jesus, eu quero relacionamento com Ele. E esse relacionamento é o que vai regar o grão de mostarda que mal se pode ver, até que ele se torne algo que não se pode negar. Ele mesmo, o próprio Jesus, é a semente. Tanto como Ele é o reino de Deus, Ele é a semente, Ele é o crescimento e Ele é o resultado em nós. Nós aqui não precisamos ser apenas alguém passivo, mas a intencionalidade de Jesus ao dizer que o reino dele se assemelha a um grão de mostarda quer dizer que você não precisa estar em local algum de destaque. Você não precisa ser alguém que mereça receber essa semente, porque ela é tão pequena que mal se pode ver. Todos têm acesso. É esse que é o grande ponto. Todos têm acesso. E quando você, de fato, utiliza dessa semente de forma correta, nutre, para que ela tenha raiz em seu coração, primeiramente, cresça em nós, dentro. Crie raiz. A partir disso, nutrindo um relacionamento, nutrindo uma prática boa de oração, jejum e palavra, você consegue fazer com que esse reino cresça para além de nós. E crescer para além de nós não é só você sair por aí dizendo que você é o crente, é o espiritual, você é o cara que está assim com Jesus, não. O crescer o reino para além de nós é você mudar ou ser o agente transformador de outras pessoas. Porque, olha como é que é interessante, quando você planta alguma árvore, ou as árvores, eu fico perguntando, como que na floresta tem um monte de árvore se ninguém lá plantou?
Ninguém foi lá cavar e plantar aquela árvore ali. Eu fico pensando, você é meio doido. Mas é assim mesmo. Ninguém foi lá. Esse que é o ponto. Depois que ela cria raiz dentro, ela cresce, torna-se exponencial. E depois ela se espalha. O que acontece no natural são os pássaros que levam as sementes, né? Que plantam árvores em outros locais. Mas no espiritual, é o mesmo processo. Só que é Deus quem dá a semente, que mal se pode ver. Você nutrindo essa semente com um bom relacionamento, com raiz, com jejum, com oração, com a palavra, ela se torna algo que não se pode negar. Ela cresce para além de você. E ela cresce para além de você para que você seja o agente transformador de vidas para a honra e glória do nome de Jesus. Para aquele que te despiu da sua glória, para aquele que humildemente veio. O próprio Jesus, o reino do Senhor, o reino dos céus, que vem do céu, ele veio. E você dissipa esse reino por aqui. Então aprendemos que o reino de Deus, ele não é um local específico para onde eu vou. Não é um espaço físico. E também não é o céu. Aprendemos que o reino de Deus é o próprio Jesus. E aprendemos que com essa parábola do grão de mostarda, mesmo que a menor semente, o menor grão, seja bem cuidado, seja nutrido por um bom relacionamento com Cristo, ele se torna algo que não se pode negar. E eu não estou falando que é algo que não se pode negar para você ser o destaque, não. Ele se torna algo para além de você, para você alcançar mais pessoas. O objetivo é esse. A gente vê pelas páginas dos evangelhos que muitas pessoas anunciavam o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é esse. O reino de Deus isso. O reino de Deus aquilo. Porque o reino de Deus nada mais nada é que o próprio Deus encarnado. O reino de Deus é a extensão do ser de Deus habitando entre o seu povo. E viver isso, nutrindo um relacionamento com Ele, te faz ser a maior das hortaliças. As pessoas às vezes não dão nada por a gente. Fala assim, não, aquele ali não. Aquele ali é crente, eu já vivi isso. Aquele ali é crente, eu não estou fora. Mas não. Algo que mal se pode ver ou notar, torna-se algo que você não pode negar. Esse é o princípio que o Deus está passando para nós hoje. Que o reino de Deus é sim o que nós somos a partir de uma boa prática, um bom relacionamento com Cristo. Então, pela fé, nós recebemos esse reino. Quando nós aceitamos Jesus, é pela fé. A própria palavra diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, nós alcançamos a graça pela fé. Então, se nós somos salvos pela fé, recebemos Jesus pela fé, pela graça mediante a fé, o nosso coração recebe o reino de Deus. Então, pela fé, a gente recebe essa semente na nossa vida, que é tão pequena quando começa, que o objetivo é que se faça grande. Ela tem a capacidade de crescer e mudar quem você é por fora. Mudar as atitudes, mudar como você se veste, como você se porta, como você pensa. E a nutrição correta desse relacionamento, dessa semente. Transformando quem somos. Transformamos de quem nós éramos para quem nós seremos. Pelo relacionamento com Deus. Nós vamos entender, de fato, o que é viver uma vida para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus nada mais é, dentro dessa parábola, é você saber nutrir a semente que Deus plantou no seu coração. Porque quando você pega essa semente e nutre de forma correta, você vive uma vida para a glória dele. Render glórias a Deus, como agente do reino, é você se transformar na maior das hortaliças. A você se tornar árvore, a ponto de que você consiga abrigar as aves nos seus ramos. E esse é o objetivo. O objetivo em ser impactado pelo reino de Deus é esse. Então, o grande impacto do reino de Deus
é que ele faz com que nós sejamos transformados a ponto de evidenciarmos isso para fora. E faz com que somos edificados espiritualmente. Então o ponto de Jesus é esse. Como o reino de Deus, o ponto de Jesus é esse. Fazer com que o impacto que esse reino nos causa, que causa na nossa vida, é uma transformação genuína em nós. Cresce em nós, para que ele possa evidenciar. Cresce para além de nós. Se esse impacto do reino de Deus faz sentido para a sua vida, o que está faltando? O que está faltando? Porque se antes você falou que não sabia o que era o reino de Deus, não sabia o porquê e não sabia o objetivo, hoje nós sabemos. E o que nós precisamos fazer hoje para mudar isso? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer para poder nos deixar ser impactados pelo reino de Deus é nos arrependermos genuinamente e voltar para Cristo. Voltar não como se você tivesse desviado, mas voltar a atenção para Ele. Muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, só que Ele está do lado. Cristo está atrás. Mas o objetivo é fazer com que voltar para Ele, para que Ele esteja na frente. Para que Ele esteja na frente, você só veja Ele abrindo o caminho para você. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. Fala, poxa, Deus plantou a semente em mim, Ele saiu, ele não precisava sair dos céus, Ele não precisava, mas Ele quis. Filipenses vai dizer que Ele não se agarrou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se e se tornou servo. Ele se fez servo, Ele se fez escravo para salvar a gente. E Ele planta a semente no seu coração e você não deixa ela crescer, você não nutre ela. Isso me impacta demais, irmãos. Eu olhar para mim mesmo e ver que a semente que Deus plantou não está criando raiz, eu não estou nutrindo ela de forma correta, isso me machuca. Eu falo assim, poxa, será que eu estou fazendo o sacrifício de Cristo ser em vão? É isso que nós precisamos pensar hoje. Será que o pequeno grão que foi plantado lá no começo, ele está criando raiz, ele está germinando, para que mesmo que nós não estejamos vendo ou sentindo, ele se torne a maior das hortaliças, para que ele se torne uma árvore capaz de abrigar outras aves, para que nós possamos passar essa palavra ou esse reino para outras pessoas. Não tem como você passar o reino para outras pessoas enquanto semente, porque você não entende nada ainda como semente. Você só consegue impactar pessoas ou abrigar as aves nos seus ramos quando você já é árvore. E para você ser árvore, você precisa nutrir essa semente. Meus irmãos, se esse impacto do reino de Deus faz sentido para mim e para a sua vida, a gente deve mudar agora. Se a gente entendeu, fala, misericórdia, o momento é esse. O momento da gente olhar para dentro de nós, o momento da gente fazer essa autoanálise e pensar, como está essa semente dentro de mim hoje? Eu estou sendo um solo fértil ou infrutífero? O momento de olharmos para o nosso coração é hoje. E não fique pensando assim, fulano devia estar aqui para escutar essa. Talvez seja você que esteja precisando, talvez seja eu que esteja precisando ouvir isso. E vou te falar, eu precisava ouvir isso. Porque eu mesmo não estava sendo um solo frutífero. Mas quando Deus me chamou a atenção para esse texto, eu entendi de que eu precisava mudar. E eu não podia deixar com que essa palavra ficasse aqui. Eu precisava de que ela crescesse em mim. E crescesse para além de mim. E alcançasse a todos. Por isso, meus irmãos, que se você foi impactado pelo reino de Deus, da mesma forma que eu fui impactado pelo reino de Deus, eu gostaria de desafiar você a fazer uma oração hoje. Eu gostaria de encorajar você a falar com Deus nesse momento. Eu queria encorajar você. Porque
A partir do momento em que nós entendemos, ou olhamos para nós mesmos, e identificamos um solo infrutífero, algo precisa mudar. Algo precisa mudar para que a gente comece a criar raiz. Algo precisa mudar para que a gente comece a se desenvolver, a germinar. Algo precisa mudar, ou algo precisa ser o start, para que você comece a sair do solo, sabe? Sair do solo e começar a crescer para além de você. A ponto de que você vire uma árvore e consiga abrigar. Uma árvore para conseguir abrigar as aves. E essas aves impactadas pelo reino, semearão outras sementes, que serão outras hortaliças, que serão outras árvores, e por aí vai. Mas antes, você precisa ser impactado pelo reino de Deus. Para que as pessoas possam ser impactadas, nós precisamos ser impactados. Então, eu queria encorajar você a fazer uma oração comigo. Você pode curvar a sua cabeça, você pode ficar de pé, fique à vontade. Mas nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus e comece a pensar assim, Senhor, e você começa a pensar assim no seu interior, Senhor, será que eu estou sendo uma terra infrutífera? Será que eu estou sendo um solo que está impedindo com que o seu reino cresça? Olha quão sério é isso, irmãos. Seja o agente de mudança na sua vida hoje. Seja impactado pelo reino de Deus hoje. Porque o reino de Deus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e está vivo. Mas de que adianta ele ter feito isso tudo se você não o deixou ser impactado por esse reino? De que adianta ele ter feito todas essas coisas e você não deixar com que ele trabalhe em você? Com que ele faça que a semente cresça? O Espírito Santo hoje está nos convidando a ser impactados pelo reino dele, a ponto de que o menor dos grãos, algo que mal se pode ver, com o crescimento necessário, com o relacionamento com Deus, torne-se algo que não se pode negar. Senhor Santo é o teu nome. Glorificado seja o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o reino dos céus. Senhor, obrigado porque mesmo tendo forma ou sendo um próprio Deus originalmente, o Senhor não se apegou a isso e humildemente, Senhor, veio sem poder. Todos os atributos, ó Deus, que o Senhor tinha, que eram incomunicáveis, o Senhor abriu mão sem medo algum, ou não teve isso como algo que pudesse se prender, mas viveu como semelhança de homens, e assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor pregou o seu reino aqui enquanto vivia, e nós até hoje podemos ser impactados por esse reino do Senhor. Nós hoje queremos ser impactados, ó Pai, pelo teu reino de uma forma tão grande, que isso mude nosso jeito de pensar, que isso mude nosso jeito de agir, que isso mude, ó Pai, quem somos por dentro, a ponto de nós criarmos raiz dessa semente, para que também o Senhor possa fazer com que ela cresça para além de nós. Por favor, Jesus, não deixe, Pai, com que os nossos solos sejam infrutíferos, que nós possamos voltar ao Senhor para regar esse solo, para poder adubar esse solo com a Tua palavra, com relacionamento, com oração, para que esse solo deixe de ser infrutífero e passe a ser o solo que mais faz crescer o reino do Senhor aqui na terra.
É isso que nós queremos, ó Pai, deixar um coração duro para um coração de carne, como a tua palavra diz, Senhor. Queremos, ó Deus, ser os agentes transformadores, os agentes que impactarão pessoas, ó Deus, com o teu reino aqui na terra, Pai. Muda, Pai, o nosso coração essa noite. Transforma o nosso coração essa noite, Pai, para que amanhã ou ainda hoje, Pai, esse solo comece a germinar, esse solo comece a criar raiz, para que daqui a um tempo, com o processo do Senhor, com relacionamento, com nutrição, seja a maior das hortaliças, Senhor. Seja uma árvore capaz de abrigar os pássaros e fazer frutificar o teu reino, Jesus. Nós oramos, louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.